Meus irmãos, hoje é o nosso último culto de 2023 e eu já falei aqui em outros cultos ao longo do mês de dezembro que Deus nos deu uma direção profética, né, uma palavra para 2024. E é muito mais que um tema. Quando nós escolhemos um tema para o ano, eu queria que você entendesse que aquilo não é só um slogan, não é só uma ideia para usar em alguns materiais, não é só um assunto para falar durante algumas semanas, mas é uma direção profética. A gente crê que quando Deus nos dá um tema para cada ano, é uma estação, é um ciclo, é uma jornada. E eu creio que para 2023, Deus nos deu como tema ano de crescimento. Falamos sobre ano de promover a cultura do crescimento. E nós fizemos muito isso ao longo do ano. Promovemos a cultura, falamos sobre crescimento, crescemos como igreja, crescemos em batismo, em novos membros, em influência, enfim, porque nós cremos que aquela palavra que Deus nos deu lá em janeiro, que seria um ano de crescimento, de promover essa cultura, não a cultura da manutenção, mas a cultura da expansão. Nós trabalhamos ao longo do ano de 23 e Deus foi testificando isso, confirmando isso e dando sinais disso. E esse ano de 24, Deus também nos deu uma palavra já há alguns meses sobre 24, uma direção profética, que é ano de receber e repartir. E nós vamos trabalhar isso nesse ano. Nós cremos que é tempo de receber de Deus muitas coisas, amém? É uma promessa, ano de receber, isso é o que? Promessa. Eu creio que você vai receber de Deus, amém? Eu creio que eu vou receber de Deus, amém? E eu creio que a igreja vai receber de Deus, porque é promessa, tempo de receber. Mas também há um mandamento, que é tempo de repartir. Eu recebo não para acumular, mas para repartir. E aqui, meus irmãos, a gente está falando muito mais do que dinheiro. A gente está falando de vida, está falando de experiência, de conhecimento, de tempo, de serviço, enfim, de receber de Deus bênçãos diversas e repartir de diversas formas. Porque para nós, aquilo que Deus colocar em nossas mãos é para ser repartido. E tem um versículo, que é o versículo que inspirou esse tema. Quando Deus nos dá uma direção profética, isso está sempre acompanhado de um apoio bíblico, né? de um testificar bíblico. E Deus testificou isso para nós. E hoje eu quero pregar sobre esse texto, que é um texto para mim muito caro, que vai nos acompanhar muito nesse ano, que está em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, verso 16. Que diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Meus irmãos, a vida cristã requer sacrifício, sim ou não? Sim. Tome a sua cruz e siga-me, dia após dia, nega a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E aqui, nós vamos ver que os sacrifícios que Deus pede, não são mais aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, que era matar um animal, derramar o sangue dele, não, ele pede outros sacrifícios, e entre esses outros sacrifícios, estão dois aqui nesse texto, que é promover o bem, fazer o bem, e repartir com os outros aquilo que recebemos de Deus. E esses dois sacrifícios que nós queremos promover nesse ano. Promover o bem e repartir com os outros. Lembra que eu ensinei aqui uma dinâmica que resume a vida cristã. A vida cristã se resume com 3 atitudes bem simples: receber, agradecer e repartir. Lembra disso? Não lembra. Ninguém lembrou. Vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos fazer de novo? A gente aprende por repetição, né, Iris? Repete, até que aprende. A gente vai passar muitas vezes repetindo isso. Então, a vida cristã, estilo de vida, vamos fazer aqui junto aqui uma dinâmica. Aquilo que Deus me dá, eu faço o quê? Eu recebo. Obrigado, Jesus. Depois de receber, eu agradeço. E depois eu reparto.
O Evangelho eu recebo no coração. Agradeço a Deus pelo Evangelho e reparto o Evangelho com outras pessoas. O amor eu recebo no coração. Eu agradeço pelo amor e reparto o amor. E assim eu posso falar de muitas coisas, de comida, de tantas outras coisas. Eu recebo, agradeço e reparto. Amém? Então juntos. Receber, agradecer, repartir. Para terminar agora, bem feito. Receber, agradecer, repartir. Amém? Obrigado, gente. Pode sentar, vocês são incríveis. E é isso que nós queremos viver num nível mais profundo. Não é que nós não vivemos isso. Sim, nós vivemos isso. Eu poderia aqui ouvir testemunhos de muitos de vocês sobre isso. Mas o desafio profético é que isso cresça em nosso meio. Que haja um mover maior entre nós de receber de Deus, agradecer por aquilo que Deus nos dá e repartir com outros o que Deus nos deu. E aqui são 2 sacrifícios que o texto nos ensina, que o autor de Hebreus diz que são sacrifícios que Deus se agrada. O primeiro deles é fazer o bem. Meus irmãos, o povo de Deus, o povo da Sião, tem que ser um povo do bem, amém? Um povo que faça o bem, que promova o bem, um povo que promova atos de bondade. O que são atos de bondade? Bem, são muitas coisas, fazer o bem, ajudar alguém com dinheiro, com atenção, com acolhimento, com encorajamento, com alguma necessidade que ele precisa, com alguma oportunidade, com algum conselho, enfim, promover o bem, fazer atos de bondade. E meus irmãos, eu quero ouvir ao longo desse ano muitas histórias, muitos testemunhos de cada um de vocês, dizendo: olha, essa semana eu fiz esse ato de bondade, eu fiz aquele ato de bondade, eu promovi esses atos de bondade, eu fiz o bem para alguém, para um conhecido, para um desconhecido, para minha família, para um amigo, para um colega de trabalho, eu ajudei, eu fiz o bem. E fazer o bem, meus irmãos, tem que ser incorporado no nosso estilo de vida. Não pode ser algo eventual, que eu faço uma vez no ano, lá no Natal, lá na Páscoa, não. Eu tenho que fazer isso constantemente. Eu tenho que acordar diariamente perguntando: Senhor, o que eu posso fazer hoje para ajudar alguém? O que eu posso fazer hoje para promover a bondade, o bem? O que eu posso fazer hoje para, enfim, refletir a bondade de Deus através da minha vida? O que eu posso fazer? Tem que estar no meu estilo de vida. E meus irmãos, e quando eu falo de fazer o bem, aqui entra o quê? Honestidade, justiça, solidariedade, compaixão, gentileza. Tantas formas de fazer o bem, simples, prática, que cada um de nós sabe o que é. Cada um de nós entende o que é fazer o bem, entende o que é agir com honestidade, com justiça, com gentileza. Cada um sabe. Então vamos fazer isso mais. Vamos ser mais intencionais. Essa palavra é importante. Aquilo que eu sei, eu pratico se eu for intencional. Eu quero fazer isso. Eu perguntei para um amigo meu aqui, ó, olha, me conta qual foi a última vez que você fez um ato de bondade por um desconhecido. Ele ficou: eu não sei se eu fiz, não lembro, talvez, sei lá quando. Gente, tem que ser constante. Fazer o bem para alguém que você não conhece. Fazer o bem para quem que você conhece. Sabe quem é o teu próximo? O teu próximo é quem está perto de você. Tem momentos que o teu próximo é alguém que você conhece. Tem momentos que o teu próximo é alguém que você não conhece. Mas é alguém que cruzou o teu caminho, que o teu caminho e o dele se encontraram. Então faça o bem. Faça o bem. Jesus, meus irmãos, é o nosso maior exemplo de alguém que fez o bem. Jesus alimentou pessoas, curou pessoas, ouviu pessoas, ensinou pessoas. Olha quantas coisas boas Ele fez. Ele nos inspira a fazer o bem. Agora, por que será que a gente precisa pregar sobre isso? Falar sobre isso, nos encorajar mutuamente uns aos outros a fazer o bem? Por quê? Porque fazer o bem cansa. Fazer o bem às vezes desanima.
Fazer o bem às vezes, né, faz com que as pessoas dizem, puxa, eu faço bem e o outro não reconhece. Eu faço bem e o outro não retribui. Pode acontecer. Mas nós somos chamados a fazer o bem. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque cansa. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Sim, eu tenho que fazer o bem a todos, mas também aos meus irmãos da fé, óbvio. Então, aqui, meus irmãos, tem um princípio. Por mais que fazer o bem canse, por mais que fazer o bem não lhe traga alegria permanente, constante, continue a fazer o que é correto, que você vai colher por isso. No tempo próprio colheremos. Ou seja, fazer o bem também é uma semente, também é uma semeadura. Fazer o bem produz frutos futuros, sim. Produz frutos constantes. Então não pare de fazer o bem. Por mais que seja cansativo, lembre-se que fazer o bem é um imperativo bíblico. Vou repetir, é um imperativo bíblico fazer o bem. Não é uma questão de, eu estou com vontade. Não, faça o bem mesmo sem vontade. Faça o bem mesmo cansado. Faça o bem mesmo contrariado. Mas faça o bem. Porque de tais sacrifícios, diz a palavra, o Senhor se agrada. Amém? O Senhor se agrada. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Faça o bem. Faça o que é correto. Faça o que é justo. Faça o que é íntegro. Seja gentil. Seja paciente. Porque de tais sacrifícios Deus se agrada. E isso que Jesus quer nos ensinar. Ele quer que a gente cresça em fazer o bem. Por isso que ele falou em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! Eu me lembro que esse ano eu ouvi um testemunho que eu fiquei muito impactado. O Marcos contou, aqui da nossa igreja, que ele estava andando de carro e ele viu um carro se acidentar e o carro começou a pegar fogo e ele desceu do carro, foi lá ajudar a tirar o motorista de dentro do carro. Quando ele viu o motorista, era um conhecido dele e ele ficou ali ajudando a retirar o rapaz do carro que estava incendiando. É fazer o bem, entender que assim eu vou refletir a luz de Jesus. Assim eu vou glorificar a Deus. Porque, meus irmãos, qual é o contrário de fazer o bem? O contrário de fazer o bem é fazer o mal. É ser desonesto, é ser injusto, é ser grosseiro, enfim, é promover a maldade. E quando você promove a maldade, você envergonha o Evangelho. Quando você promove a maldade, você envergonha o Evangelho, cria embaraço, cria constrangimento. Então, meus irmãos, sejamos aqueles que fazem o bem, amém? Sejamos o povo do bem, amém? O povo que promove atos de bondade, o povo que faz o bem. E o segundo sacrifício que o texto fala, é repartir. Repartir. E eu sei, meus irmãos, que repartir não é fácil. Eu sei que uma das primeiras lições que o ser humano precisa aprender é repartir. Quem aqui tem filho pequeno, ou lembra dos seus filhos pequenos, lembra que naturalmente aquela criança tão mimosinha, tão querida, ela dizia, é meu. Ela não queria repartir o brinquedo com o outro. Ela não queria que o outro pegasse o brinquedo dele. É o meu brinquedo, é o meu lanche. E aí o pai e a mãe tem que fazer o quê? Tem que ensinar, não, reparte com o amiguinho, reparte com o irmão, reparte com fulano, enfim. Por quê? Porque nós temos que aprender a repartir. Porque o pecado naturalmente nos faz egoístas, nos faz acumuladores. Meus irmãos, olha para mim aqui, guarda que eu vou te falar. Não se torne um acumulador. Aprenda a repartir. Ei, olha para o teu roupeiro lá na tua casa. Talvez tenha roupa demais lá, que tem que repartir com alguém. Olha lá a quantidade de calçado que tem na tua casa, talvez tenha que repartir. Olha a quantidade de outras coisas, que talvez você precise repartir com outras pessoas.
Pare de ser um acumulador. E seja alguém que reparte. Você pode ser a resposta a muitas necessidades. Amém, gente? Você pode ser a resposta a muitas necessidades. Você pode ser aquela pessoa que vai repartir com alguém o que ele está precisando. Isso pode ser um prato de comida, pode ser uma roupa, pode ser um recurso, pode ser um remédio, pode ser carinho, pode ser encorajamento, pode ser oportunidade, pode ser muitas coisas. Mas seja alguém disposto a repartir. Repartir o tempo, repartir o conhecimento. Não leve com você o que você sabe, mas reparta. Reparta o seu conhecimento, reparta o teu tempo, reparta as tuas experiências, reparta as oportunidades que Deus te deu. E nós como igreja, nós como Sião, também podemos repartir muito. Repartir com outras igrejas menores, repartir com outros projetos, com outras iniciativas, sim, nós podemos. Mas meus irmãos, duas marcas do nosso estilo de vida: fazer o bem e repartir. Amém? Eu espero, em 2024, fazer muito mais o bem do que eu fiz em 23. Eu quero crescer nessa área. Eu posso fazer mais. Eu posso melhorar. E eu desconfio que você também pode fazer mais. Também pode melhorar também nessa área. E eu também quero crescer mais em repartir. Eu quero repartir mais. Repartir mais aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, meus recursos, meu tempo, minha experiência, meu conhecimento, minhas habilidades, minhas roupas, enfim, eu quero repartir mais o que eu tenho. Eu quero repartir o evangelho, eu quero repartir o sofá da minha casa, recebendo pessoas na minha casa, para acolher, para instruir, para ensinar, enfim, eu quero, em nome de Jesus, crescer ainda mais nessa área, porque eu creio que é Deus que dá semente, e quanto mais nós semearmos, mais semente Ele vai nos dar. Eu tenho coisas represadas que eu espero receber esse ano. Eu tenho ação na justiça lá de um prejuízo que eu tomei, que eu espero receber este ano de volta. Quem sabe Deus vai me dar isso em 24. Eu espero receber de Deus novas oportunidades para fazer muitas coisas. Espero receber de Deus mais conhecimento. Espero receber de Deus novos amigos, novas experiências. Espero receber de Deus cura. Enfim, espero receber de Deus muitas coisas. E quanto mais Deus me der, maior é minha responsabilidade em repartir isso com outras pessoas. Amém? Então eu convido você para ficar em pé. Porque nós vamos, em 2024, em nome de Jesus, uma direção profética, eu creio, receber, agradecer e repartir. Vai ser um ano de receber de Deus, receber instrução de Deus, receber auxílio de Deus, receber resposta de Deus, receber sementes de Deus, receber, enfim, provisão de Deus. Eu queria que você entendesse que esse movimento que nós vamos fazer a partir de amanhã, 12 dias de clamor, para 12 meses de resposta, é uma grande semeadura. É uma ação profética. Nós vamos estar aqui 12 dias orando pelos 12 meses do ano. Orando por trabalho, por provisão, orando por cura, orando por salvação, orando por milagre, orando por portas abertas, orando por oportunidades, orando por soluções, orando por mover de Deus, por avivamento, por derramar de Deus, por dons espirituais, por enfim, por movimentos do Espírito entre nós. Tempo de orar, de clamar. Então eu convido você a fazer esse sacrifício de 12 dias, orando, se consagrando, quem sabe jejuando por 12 dias, quem sabe fazendo um voto de se abster de algumas coisas por 12 dias, quem sabe firmar algum compromisso de nesses 12 dias você fazer algo diferente, como uma demonstração de que você quer receber de Deus ao longo de 12 meses, e vai repartir aquilo que Deus te der em abundância ao longo de 12 meses, amém? Então eu convido você para receber de Deus, amém? Receba, agradeça e reparta. Receba, agradeça e reparta, amém?